Você já deve ter escutado alguém fazer essa pergunta, né? O porquê que eu devo ler a Bíblia? Ou então, mas a Bíblia foi escrita por pessoas normais como a gente, né? Cheio de erros também, de pecados. Por que que eu deveria ler a Bíblia? Ou até mesmo você deve já ter se perguntado uma dessas duas perguntas e entre outras várias perguntas que as pessoas fazem, né? Mas, enfim, vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Quer saber? Então, vem comigo! Fala galera, bem-vindo ao seu canal que a Bíblia fala. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e o assunto de hoje é exatamente, a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre o porquê devemos lê-la. Então tem muitas pessoas que não leem a Bíblia porque elas falam, a Bíblia foi escrita por pessoas, né, como eu, como você, cheio de erros, de falas. Enfim, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Será que foram as pessoas mesmo que escreveram? Ou tem algo a mais? Então vamos ver. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com você é exatamente a segunda carta que o apóstolo Pedro ele escreveu no capítulo 1, versículo 21. Olha só o que a Bíblia fala. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Coisa que a gente tem que ver o que significa a palavra profecia. Profecia é exatamente a mensagem vinda de Deus, que Deus ele entrega essa mensagem para um profeta ou profetiza. Profeta é um homem que Deus entrega uma mensagem, ele é chamado de profeta. E a profetisa é a mulher que Deus entrega essa mensagem. Então olha o que a Bíblia está dizendo. Que Deus ele entregou a mensagem para cada pessoa que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus para escrever a Bíblia. Agora o segundo ponto é que a Bíblia diz assim, mas homens santos. O que significa homens santos? Homens santos não significa homens perfeitos, sem pecados, não. Quando a Bíblia diz homens santos, a Bíblia está se referindo exatamente a pessoas que tomaram a decisão de andar diante de Deus de maneira correta, tomaram a decisão de se esforçar para fazer aquilo que agrada a Deus. E essas pessoas elas se esforçavam para viver exatamente as leis de Deus, os princípios de Deus, aquilo que agradava a Deus. E outra coisa, e elas procuravam ser exemplos. Então essas pessoas elas procuravam ser exemplos. A fim de que as pessoas olhassem para elas, esse modelo de vida é legal, hein? Esse modelo de vida é irrepreensível. Por isso que a palavra santo significa separado. Separado por quê? Porque aquela pessoa ela vai viver do modo diferenciado. Separado significa com outro propósito. Então olha só para você ver como que as coisas se encaixam. E outra coisa, a palavra santo também significa falar e cumprir aquilo que falou. É por isso que a Bíblia diz que Deus é santo. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus fala é mais ou menos assim, vira lei. Vira lei por quê? Porque ele tem compromisso com aquilo que ele falou. Gente, agora olha esse texto para a gente poder entender um pouquinho sobre o texto que a gente leu de 2 Pedro a respeito da santidade, do que Pedro ele fala, olha, Deus ele inspirou homens santos, então vamos entender que homens santos que são esses. Olha só, agora em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 e 16, porém, considerando a santidade
daquele que vos convocou. Tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Olha só esse versículo, versículo 16. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Olha só esse texto, é muito poderoso, porque o apóstolo Pedro, ele está se referindo exatamente, olha gente, você agora representa Deus na terra. Todos aqueles que tomaram a decisão de servir a Deus, você não só está sendo um servo de Deus, mas você está representando Ele aqui na terra. Então, olha a responsabilidade de quem serve a Deus. Porque Pedro está ensinando o seguinte, olha, sede santo em todas as vossas atitudes. Ou seja, você tem que ser referência. Todo mundo está de olho em você. Porque se você fala que serve a Deus, que representa Deus, que está a serviço de Deus, então você tem que se tornar uma pessoa irrepreensível. Que é isso? Modelo, exemplo. Olha só, e esse texto, o apóstolo Pedro, ele pega exatamente do Antigo Testamento. E sabe de onde que está esse texto? Em Levítico. E Levítico é exatamente um livro destinado, direcionado exatamente para a liderança do tabernáculo, do templo, aqueles que iam estar a serviço de Deus. Olha só, então vamos ver o que a Bíblia fala lá em Levítico, né? Então vamos lá, Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8. Olha só, vós, no entanto, vos santificareis e sereis santos, pois eu sou o Eterno, o Senhor vosso Deus. Versículo 8. Obedecereis os meus decretos e os praticais, pois eu sou o Eterno vosso santificador. Olha o que Deus está dizendo. Vocês estão me representando, então vocês precisam se santificar. Ser referência, ser separado, para não fazer o que todo mundo está fazendo, mas fazer aquilo que exatamente está, o quê? Nos meus decretos, mandamentos e ordenanças. Agora, aqui que está o mistério. Gente, não é tipo obra minha, obra sua, não. É a obediência que produz santidade. Isso que é o poderoso. Porque olha o que Deus está falando na revelação. Obedecei os meus decretos, aquilo que eu estou falando para vocês, e os praticais. Ou seja, faz isso, coloca em prática. Pois eu sou o Eterno, o vosso santificador. Porque quando você faz isso, eu te santifico. Olha o que a Bíblia está dizendo para a gente. Não são obras vindas das nossas mãos. Por isso, aqui tem uma revelação poderosa, porque Deus está ensinando e disciplinando os líderes, né, que o representavam, sabe para quê? Para ensinar algo muito poderoso. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Então, toda pessoa revestida de autoridade, que tem autoridade, pode reparar, ela é submissa as autoridades que estão acima dela, os superiores dela. Então pode reparar, a maioria dos problemas que existe de líderes que estão perdidos, que não têm autoridade, é exatamente porque eles não querem estar debaixo de autoridade. E uma das coisas principais que Deus estava ensinando aqui é que você precisa obedecer. E o que é obedecer? É estar sujeito, estar debaixo da autoridade, não de qualquer pessoa, mas do Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai. E agora a gente vai ver um texto exatamente respondendo a pergunta, a própria Bíblia respondendo a pergunta aí pra gente, né? O porquê que eu devo ler a Bíblia? Olha esse texto. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar
a maneira certa de se viver. Olha esse texto, gente. Então, olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando a Bíblia fala de Escritura, está se referindo exatamente à Bíblia, ao seu todo. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, tudo aquilo que está escrito não foi obra de Jeremias, Isaías, de Moisés, de Pedro, João, Tiago, mas foi exatamente inspiração de Deus na vida dessas pessoas, para você poder entender esse texto, porque a Bíblia está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. O que é inspirado? Inspirado significa exatamente que é da concepção de Deus, é a ideia de Deus. Portanto, o autor da Bíblia é Deus. Vou dar um exemplo simples para você entender esse texto, que foi Deus que inspirou, que deu a ideia, que concebeu a ideia, é de autoria dele. Olha, você escreve um livro, certo? Você escreveu um livro, beleza. Só que não tem como você publicar esse livro sozinho. Aí você precisa de uma editora. Aí você pega todo o rascunho do livro que você escreveu, esboçou lá, e você entrega para a editora. Aí a editora vai e edita o seu livro e conserta aquilo que precisa ser consertado, coloca a capa, entrega o seu livro finalizado. Eu te pergunto, quem é o autor do livro? Sendo que a editora ela foi lá, ela digitalizou, né, reescreveu, pôs a capa, montou tudo bonitinho e publicou o seu livro, né? Não te entregou não, publicou o seu livro. Quem que é o autor? Exatamente você. Por quê? Porque autor não é quem escreve. Autor é quem dá o conteúdo. Tá aí a resposta. Por isso que a Bíblia, o autor dela é Deus. Porque não foi Jeremias que tomou a decisão, nossa, eu vou escrever aqui porque eu estou sentindo. Não, Deus foi lá e deu conteúdo para Jeremias, e Jeremias foi lá e relatou, escreveu. Ou seja, ele foi só o editor daquilo que Deus entregou para ele. Olha só, a gente vai ver alguns textos agora mostrando exatamente o próprio Deus entregando os conteúdos para as pessoas. Olha só, é muito poderoso. Vamos ver alguns textos? E o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, dentre alguns outros que a gente vai ver aqui, ele se encontra em Gálatas, capítulo de número 1, versículo 11 e 12. É uma carta que o apóstolo Paulo, ele inspirado por Deus, ele recebeu de Deus, e aí ele escreve, olha só: caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo, por revelação. O que significa revelação? É Deus revelar, tornar conhecido algum assunto, alguma verdade. Exatamente quando Deus faz com que alguma coisa, algum assunto, ele seja claramente entendido. Então, quando Deus ele entregava alguma revelação para um profeta, alguma revelação, né, para até mesmo um líder, tipo um dos livros que eu gosto muito é de Amós, porque Amós ele não era profeta, tanto é que ele fala isso com um dos caras que estava falando, você não vai profetizar aqui não, porque Amós era um boiadeiro, né? Era um cuidador de gados e de figos também, e é muito da hora porque ele fala, olha, Deus me tirou da onde eu estava
para mim vir trazer essa mensagem para vocês. Então, toda vez que Deus usa alguém na Bíblia, a gente vai ver que tem propósitos. E o propósito de Deus é gerar transformação, libertação, arrependimento, crescimento, maturidade. Então, toda vez que Deus usa alguém, é para poder gerar algo muito melhor. E às vezes também Deus usa o profeta para falar algo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer lá na frente. Um exemplo é Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, porque a maioria das revelações que Isaías recebeu de Deus, da palavra de Deus, foi exatamente se referindo a Jesus, que ele, na época de Isaías, ele ainda não tinha vindo, mas Deus começou a usar o profeta para falar coisas sobre o Messias, do que ia acontecer, de como ele ia ser, de como ele ia sofrer, de como ele ia morrer. Olha esse texto, gente, Jeremias capítulo 30, versículo de número 1 e 2, olha esse texto. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de Deus, o Senhor. Assim ordena o Todo-Poderoso, o Eterno, o Deus de Israel: escreve sobre um rolo de livro todas as palavras que eu te disse. Então olha só, Deus virou e falou para o profeta o quê? Você vai registrar aquilo que eu vou te revelar. Agora olha esse texto, Jeremias capítulo de número 36, a gente vai ler alguns versículos para a gente poder entender esse texto, mas se você puder ler o capítulo inteiro, Jeremias 36, versículo 2, olha só, escreve num sefer, que é livro, sefer significa livro, aí está aqui, rolo de pergaminho, isso é, um livro, todas as palavras que declarei acerca de Israel, de Judá e de todas as nações, desde que comecei a falar-te nos dias de Josias até este momento. Agora o versículo 4. Em seguida Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no livro tudo quanto Jeremias ditava, todas as palavras que Deus lhe havia revelado. Agora o versículo de número 22, olha o 22. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Versículo de número 23. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou-lhe o rei com uma faca de escrivão, uma espécie de canivete, e as atirava no braseiro, ou seja, queimou o livro, gente. Olha só, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Agora olha o versículo de número 27. Depois que o rei queimou o livro com as palavras que Jeremias havia ditado a Baruque, e Baruque havia escrito, veio a palavra do Senhor a Jeremias nestes termos. Agora o versículo 28. Pega ainda outro rolo de pergaminho e escreve nele todas as palavras que estão registradas no primeiro livro que Joaquim, rei de Judá, atirou ao fogo e destruiu. Então chegarás à presença de Joaquim, rei de Judá, e lhe comunicará: assim diz o Senhor, tu queimaste este livro e questionaste, por que escreveste nele que o rei da Babilônia virá e destruirá toda esta terra, dela exterminando tanto os seres humanos como todos os animais? Versículo 30. Pois agora assegura o Deus Todo-Poderoso acerca do rei Joaquim, rei de Judá: eis que ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao extremo calor do dia e à geada durante as noites. Agora o versículo de número 32. Então Jeremias pegou outro rolo de pergaminho e o entregou a Baruque, filho de Nerias, o escrivão.
E enquanto Jeremias ditava, Baruque ia escrevendo sobre o pergaminho todas as palavras que estavam registradas no livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, e foram acrescentadas muitas outras palavras semelhantes, ou seja, o rei queimou. Sabe o que aconteceu? Deus revelou tudo de novo para Jeremias. Olha o nosso Deus, que palavra poderosa. Agora eu gostaria de ler mais um texto. Gente, é lógico que tem muitos textos e não tem como a gente ler tudo, mas a gente vai ler só alguns aqui por causa do tempo também, para o vídeo não se estender muito. Mas olha só esse, Êxodo capítulo 34, versículo 27. Disse ainda o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porquanto é de acordo com o teor dessas palavras que estabeleço aliança contigo e com Israel. Ou seja, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, escreve tudo aquilo que eu te falei, viu? Por quê? Porque Deus é o autor, e os homens, os 40 homens inspirados por ele, receberam exatamente o conteúdo e registraram aquilo que receberam do autor. A gente vai compartilhar mais alguns textos, e o texto agora que eu queria compartilhar com você, segundo ele está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 13. Olha esse texto. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado, entregue gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais, para aqueles que tomaram a decisão de crer em Deus, de confiar em Deus. Agora, olha só esse texto, eu gostaria de ler com você, está em Hebreus capítulo 1, versículo de número 1 e 2. Havendo Deus desde a antiguidade, olha, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, que receberam conteúdo do autor. Olha só, agora o versículo 2. Nestes últimos tempos, nos falou mediante o seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Olha que texto poderosíssimo. Agora eu gostaria de ler com você também 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 10 ao 12. Olha só, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 até o 12. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais proferiram acerca da graça a vós outros destinadas. Olha só, versículo 11. Buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, olha, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos de Cristo, que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam aquelas aflições. Aí a gente começa a entender que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus estava sobre Isaías, que escreveu sobre o sofrimento de Jesus. É o que está escrito aqui, versículo 12. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo enviado dos céus. Assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Olha só. Gente, o último texto que eu gostaria de ler para poder esclarecer uma coisa muito séria.
E ele se encontra em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 1 até o 3. Olha só, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Versículo 3. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo destes eventos estão às portas. Por que eu fiz questão de ler esse texto? Para a gente encerrar aqui. Exatamente por quê? Porque só tem um jeito de você pegar e começar a partir de hoje a ler a Bíblia. É pela fé. É crendo. O que João está falando aqui? Bem-aventurados que creem. Porque quem crê, ele acredita, ele passa a praticar, ele passa a colocar em prática. Então se você... tudo é pela fé. Sabe o que a Bíblia diz? Não vou falar a referência para você procurar. Tudo que a gente faz sem fé é pecado. Está escrito. Então, é pela fé. Você passa a ler a Bíblia, você passa a confiar em Deus, você passa a acreditar em Deus, é pela fé, é você crer. Então, tudo aquilo que eu falei aqui, se você não crer, não adiantou de nada. Mas se você crer, a partir de hoje você vai passar a ler a Bíblia, estudar, e Deus vai falar com você através da palavra dele. Então, tome essa decisão, faça esse propósito com Deus, de a partir de hoje, começar a ler a Bíblia. Se você já lê a Bíblia, mas deu uma parada aí de vez em quando, só que você agora pega, faz o propósito de ler todo dia, pelo menos um capítulo só, porque você vai ver como que vai te fortalecer. Olha só, o pão que a gente tem é alimento físico, o nosso corpo traz proteína, vitamina, né? Aquilo que a gente come. Agora, a única coisa que tem o poder de alimentar o nosso espírito é a palavra que vem da parte de Deus. Então toma essa decisão, faça esse propósito com Deus e creia, em nome de Jesus. É isso aí, gente, a gente vai encerrando mais um vídeo aí do seu canal Que a Bíblia Fala. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa nos comentários, compartilha com a gente vai estar respondendo, e se preciso for a gente grava mais um vídeo aí. O importante é não ficar dúvida nenhuma, até porque está escrito que a dúvida não leva a gente em lugar nenhum, a gente não chega em lugar nenhum. Então o importante é você esclarecer todas as suas dúvidas e a partir de hoje faz um propósito com Deus de ler a Bíblia, de buscar na palavra, de ver o que a Bíblia fala, né, sobre os assuntos aí que você está enfrentando. Você pode pedir para a gente aqui também nos comentários, grava um vídeo sobre tal assunto. É isso aí. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, hein? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. É isso aí, já ativa o sininho, as notificações, para a gente estar gravando novos vídeos aqui, para abençoar a sua vida. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, hein? E até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto!